Opa, tudo bem? Eu sou teu amigo Leandro Silva e estamos aqui para fazer mais um vídeo para o nosso canal Pense Nisso. Desde já, se você chegou agora, tá vendo esse vídeo, que você possa compartilhar nas tuas redes sociais, pelo Facebook, WhatsApp. Também vou deixar aqui na descrição deste vídeo o link para que você possa ir lá no nosso canal no YouTube, já fazer a sua inscrição, deixar o seu like, o seu joinha e também deixar o teu comentário para o crescimento do nosso canal. Hoje o nosso tema que iremos abordar aqui neste vídeo é o projeto de lei 3369 de 2015. Eu vou dar uma palhinha aqui sobre um pouco que a gente viu através de notícias, através de jornais, e também iremos abordar a nossa posição bíblica. O nosso tema central, o nosso tema de hoje é incesto versus Bíblia e a lei do século 21. Eu queria deixar um versículo que se encontra no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 2, a qual aqui eu tenho este versículo como chave para este canal. O nosso intuito aqui é falar um pouco, opinar, sugerir e ensinar e refletir também, para que a gente não possa só ter um lado da história, um lado da verdade. Então, desde já, eu agradeço por você estar vendo este vídeo e vamos lá para o versículo. Eu deixei aqui uns tópicos, você vai ver que a gente vai dar uma olhada aqui para baixo, porque é muita coisa e eu preciso falar porque o assunto é muito sério. Então vamos lá para o versículo. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela a renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Livro de Romanos, capítulo 12, versículo 2. Então, como cristão, como jovem, eu preciso também falar sobre alguns assuntos que podem influenciar o nosso meio evangélico. Se você professa alguma fé religiosa, se você é um amigo do evangelho, ou então se você apenas respeita, mas eu tenho certeza que você não vai concordar com essa lei. O projeto é de 2015 e tem como objetivo legalizar essa nova lei, para que pessoas do mesmo sangue, parentes ou até pessoas próximas, filhos adotivos, possam ser constituído como família. Querem modificar o entendimento desta lei. Existe no direito do Código Civil um ramo sobre família e do casamento. Lá no artigo 1521 trata desse impedimento do casamento. Ou seja, essa nova lei querem constituir, querem formalizar perante a lei, perante os cartórios, que pessoas, parentes do mesmo sexo, pessoas do mesmo tipo de sangue, da mesma família, possa ser constituído e ser chamado de família. Ou seja, essa nova lei, ela prioriza, ela tem como objetivo autorizar o casamento de pais, filhos e parentes próximos. Ou seja, o que a Bíblia diz, o que é incesto? Incesto é a união ilícita entre pessoas da mesma família, consanguíneos, afins ou ativos. Com essa nova lei, se ela for desengavetada por causa da grande repercussão, da grande má repercussão, ela foi colocada na gaveta para numa nova oportunidade, numa nova omissão, tanto dos cristãos como dos nossos irmãos espírita e católico,
tanto da sociedade em si, cochear em dois pensamentos, não se informar, não procurar estudar, não ler os jornais, não pressionar os seus políticos. Essa lei, ela tem como o autor o deputado federal Orlando Silva, pense você, do Partido Comunista do Brasil de São Paulo. Você não pode esperar, né, muita coisa de um candidato de um partido desse. A gente bem sabe aqui, a gente vem falando que existem pessoas que se considera cristão e ainda apoia partidos de esquerda. A gente já falou aqui em outros vídeos aqui do canal, se você for olhar, falando sobre, tem um título um vídeo que a gente colocou: prende Jesus e solta Barrabás, porque esta visão ideológica, marxista, comunista, tem como prioridade acabar com os princípios bíblicos, defende tudo aquilo que é ao contrário à palavra de Deus. Se você respeita a Deus, se você tem um entendimento da palavra do Senhor, se você é uma pessoa que é ouvinte, você vai saber, vai entender aquilo que a gente está falando. E o relator desta lei nada é mais do que o namorado de Fátima Bernardo, conhecido como Túlio Gadelha, o deputado federal daqui de Pernambuco, a qual faz com que Pernambuco passe muita vergonha. Ou seja, essa nova lei, se ela for aprovada, se ela foi engavetada, foi colocado para dormir, porque as pessoas, os políticos, né, a bancada conservadora, né, ela começou a questionar, porque no entendimento da oposição, dos políticos conservadores, essa nova lei, ela vai excluir o entendimento do artigo 1521, a qual ela não autoriza pessoas com o mesmo da mesma família, pais, filhos, irmãos, parentes próximos até o 3º grau se casarem. Então essa nova lei, os políticos, né, a oposição conservadora, que é ao contrária à oposição de esquerda, teve um entendimento, questionou, certo? A esquerda, o relator e o autor, para que eles pudessem debater, falar o que esta lei queria fazer e modificar. Então, o namorado de Fátima Bernardo, o deputado conhecido como Túlio Gadelha, deixou ela lá, botou lá na gaveta, engavetou para dormir, e vão fazer vão reescrever, né, vão tirar, acrescentar algumas coisas lá para que ela possa passar. Então eu peço para que você possa se informar. Qual é o intuito do nosso vídeo e do nosso canal? É falar de tudo um pouco e falar de outra visão. Não é impondo para que você possa querer ver, aceitar, começar a fazer aquilo que a gente diz. Não, a gente só quer mostrar um pouco do nosso ponto de vista e também pegando os princípios bíblicos, né? Porque a gente somos cristãos, então a gente também tem que ser, como o texto fala, né? Não se conformar com este mundo, mas também sabendo que a gente aqui estamos de passagem, mas como estamos aqui neste mundo, né? Como estamos aqui ainda, a igreja ainda não foi arrebatada, então temos dupla cidadania, temos responsabilidade com o céu e com a terra, e não podemos deixar com que os políticos, novas leis, venham infringir a nossa fé, não é verdade? Então a oposição conservadora questionou e esta lei ela foi engavetada. O que a Bíblia diz?
a Bíblia vai dizer que lá no Antigo Testamento, no livro de Gênesis, lá no capítulo 19, do versículo 24 ao 38, vai mostrar a história de Ló. Ló, ele era sobrinho de Abraão, e a gente vai ver que quando Deus ele manda 2 anjos ali, o furor, dizer para Ló que Ló fuja de Sodoma e Gomorra, a Bíblia vai dizer que Ló ele é encontrado num portão principal da cidade. E quando Deus diz que vai destruir aquela cidade porque a sua iniquidade chegou ao céu, a gente pode perceber que Ló ele não conseguiu influenciar a sua família. Veja só, esta lei ela quer autorizar, ela quer formalizar outros tipos de família. E no entendimento dos deputados federais conservadores, ela dá margem para pedofilia, para incesto, né, casamento entre pais, filhos, entre mãe e filho, né? E os políticos pediu para que o autor dessa lei, juntamente com o relator, pudesse vir a público e explicar. No entendimento deles, ele quer alterar o entendimento da família. A gente vê que Ló ele não conseguiu influenciar a sua família, porque o pecado daquela cidade chegou ao céu, a Deus, e Deus iria trazer o juízo. Pois bem, o que eu quero que você entenda é que quando existe uma família desconstruída, existe consequência. E qual foi a consequência da omissão de Ló? Ló, ele não conseguiu influenciar os seus genros. Quando, através dos anjos, disse: foge desta cidade, porque eu trarei o furor para esta cidade, Ló convidou os seus 2 genros, juntamente com as suas 2 filhas e a sua mulher. A sua mulher estava influenciada pelo mundo, pelas coisas terrenas, e ela olhou para trás e virou uma estátua de sal. Quando os genros de Ló ficaram sabendo como Ló estava sendo omisso, porque como ele foi constituído como juiz, ele estava ali na porta da cidade, ele tinha muito respeito, né, pelos moradores. Porém, Ló não conseguiu influenciar aqueles homens. Ló, ele não pregava a palavra de Deus. Ló não queria trazer uma reflexão para aqueles moradores e dizer que eles também estavam com aquele costume e iria influenciar de forma negativa para a comunidade. Até então, chegou o tempo de Deus trazer juízo, trazer justiça, por Ló ser convivente com o pecado daquela cidade. Ele não conseguiu influenciar os seus genros. E qual foi a consequência desse ato? A sua mulher virou estátua de sal. Os seus 2 genros, que era para ser homens, né, preparado para futuramente tomar a herança, né, das suas esposas, porque era tempo de Israel, era assim, o marido ele era o administrador. Então, se tivesse uma viúva, a mulher teria que, o seu irmão, alguém da família, teria que ajudar ela, tinha a obrigação de suprir toda a necessidade. Então, Ló morrendo, quem iria tomar conta da sua fazenda, dos seus bens e de toda a sua família eram os seus genros. Porém, como ele foi omisso, os seus genros preferiu ficar lá em Sodoma e Gomorra. E qual foi a consequência desse ato de Ló? A consequência do ato de Ló foi com que as suas 2 filhas olhou para o seu pai e disse: o nosso pai não tem descendente
homem. E era necessário, né? Era costume de Israel que todo homem varão, quando tivesse o seu primogênito, colocasse o seu nome para que todos pudessem lembrar, que ele pudesse ser lembrado por toda a comunidade. Como Ló não tinha filhos, homem do sexo masculino, as suas filhas, com medo de o nome do seu pai ser colocado no esquecimento, ela embriagou o seu pai e assim deitou, né? A Bíblia, quando a gente fala sobre relação sexual, a Bíblia vai dizer que deitou, entrou. Então ela embebedaram Ló, e o sentido de embebedamento de bebida, né? A gente sabe que tinha comemorações festivas, mas também tem relação à questão de pecado, né? A pessoa perde a consciência do que está fazendo. Então Ló cometeu o pecado de incesto, e perante o Antigo Testamento e a lei de Moisés era pecado. E qual foi a consequência? Ele teve 2 filhos com as suas, cada filha ele teve um filho, e dessa relação entre pai e filho nasceu Ben-Anim e Moabe, duas nações que são até hoje são inimigas de Israel, os amonitas e os moabitas. Se a gente parar para analisar, um fato histórico é que esta nação de moabitas e amonitas tinha o costume em guerra, de quando iria para a peleja, ia para a batalha, ele não tinha o objetivo de matar, né, a nação de Israel, mas ele queria ferir o número tão grande de pessoas que ele tinha no seu coração perverso. Primeiro ferir as mulheres grávidas, colocar uma espada no seu ventre, porque antigamente não sabia qual era o bebê, se ia vir um menino ou a menina. Então as mulheres grávida que tinha um filho no ventre, ele iria e punhava a espada. Não queria saber se iria matar a mãe, mas o objetivo era matar o filho, para que a nação de Israel não crescesse. Quando ele estava no campo de batalha, pelejando, guerreando contra a nação de Israel, a descendência de Ló, ele tinha como objetivo cortar o número maior de mãos, de polegar, porque quando se corta o polegar da mão, os homens não conseguiam empunhar uma espada, então não poderia se defender. Então eles faziam de tudo para ferir, né, a nação de Israel, cortando o polegar e também os dedos do pé, porque assim ficaria mais fácil ter o número de pessoas feridas em outras guerras, e aqueles homens ali não poderiam se defender, porque não poderia colocar uma espada, empunhar uma espada na mão, e também não poderia fugir, porque estava lesionado o seu pé, ele não tinha, né, os seus dedos do pé. O que eu quero trazer é que a consequência da omissão de Ló fez com que a nação de Israel tivesse um grande peso a pagar. Então, se a gente não prestar atenção nas nossas autoridades, não analisar, não se informar e ver aquilo que está lá no Congresso, existem vários tipos de lei que pode afetar a mim e a você. Você pode estar aí pensando que eu só estou fazendo crítica à esquerda. A esquerda, ela você vê que o Túlio Gadelha, o namorado de Fátima, ele é do PDT. Aqui nas próximas eleições municipais vai ter muitos vereadores e muitos prefeitos, a qual vai tentar ganhar o voto do povo. E eu já vejo por aí nas redes sociais que pessoas desinformadas querendo apoiar, né, a esquerda, o PDT, o PCdoB, né, e outros PPP, né, que tem por aí. A esquerda brasileira é uma má influência para os cristãos. Não devemos votar em partido de esquerda, porque fere os princípios bíblicos. E também temos que analisar todo o histórico dos nossos representantes. Primeiro, se ele for de esquerda. Segundo, se ele for de direita, se ele tiver pelo menos uma acusação de corrupção, eu digo a você com toda certeza,
não vote nele. Espere ele ser julgado. E se você já votou em algum candidato de direita e ele não fez o trabalho, ele não fez aquilo que ele prometeu, não vote neste candidato. Vote pessoas que já fazem um trabalho, né, para a comunidade. Eu tenho aí várias pessoas aqui na minha rede social. Desde já, se você gostou desse vídeo, eu peço para que você compartilhe nas suas redes sociais, para que você possa ir lá no nosso canal, né, no YouTube, né, ir lá colocar o teu legal, deixar o teu comentário, se inscreva no nosso canal no YouTube, para que a gente possa crescer. O nosso objetivo aqui é fazer com que você faça uma reflexão e possa olhar o outro lado da história e ver as notícias com um olhar cristão perante a Bíblia. Desde já eu agradeço você ter acompanhado o nosso vídeo. Peço que você compartilhe e colabore com o teu compartilhamento e com o teu joinha. Beleza? Fica na paz.